Beleza, então, o nosso curso era sobre material nanocompósitos híbridos, a preparação desse material, caracterização e aplicação. A gente falou um pouquinho de como o que significa um material híbrido, depois a gente também estudou o que é, como a gente prepara esse material. Caracterização, a gente falou na corrida, tipo, eu estava mostrando os resultados e a gente falou um pouquinho sobre DRX, por exemplo, mas a gente vai voltar em detalhes sobre os princípios da cada técnica da caracterização e as suas aplicações. A gente volta de novo para esse assunto. Mas, enquanto a gente estava falando do material híbrido, a gente também falou de leve, da maneira mais rápida, da forma rápida sobre essas materiais, caracterizações, mas vamos voltar para esse assunto. E aplicações também, a gente viu que tem várias aplicações. Na primeira aula introdutória, a gente viu que dá para fazer várias coisas com material híbridos. A segunda parte dessa disciplina é falar do nanopartículas. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre a definição de nanopartículas, né? Todo mundo fala de nanopartículas, todo mundo fala de nanotecnologia, todo mundo fala do nanomateriais. Então, a gente vai fazer uma revisão básica do que significa nanomateriais, o que é uma nanopartícula, quais são as características de uma nanopartícula, etc., certo? E depois também vamos ver como a gente pode caracterizar esses materiais e quais são as aplicações possíveis desse tipo de materiais. Por que a gente forma nanopartículas e não macropartículas ou partículas em bulk? Então, quando a gente fala de nanocoisas, são vários nomes que aparecem, né, em nosso dia a dia. Tipo, a gente fala de materiais nanoestruturados ou simplesmente nanomateriais. A gente também sabe do nanociência, nanotecnologia e nanopartículas. Então, nanomateriais são aqueles materiais que na sua estrutura tem uma dimensão, pelo menos uma das dimensões tem uma escala nano. E todo mundo, acredito que sabe o que é nano, né? Nano é 10 a menos 9 de algo. Uma 10 a 9 de uma medida, por exemplo, quando é metro, nanômetro, a gente fala 1 a 10 a 9 parte do metro. Imagina que você pega um metro, um bastão de 1 metro, e depois se divide ela em tantas partes, 10 a 9, né? 9 zeros. Então, cada parte seria 1 nanômetro. Mas esses nanomateriais têm uma sua estrutura peculiar, aquela que a gente chama de nanoestrutura, e também tem propriedades únicas, propriedades peculiares. Então, não é só o tamanho, como eu falei, mas também as propriedades. Nanomateriais têm duas coisas. Sua estrutura é nano, tem uma escala nanométrica, e ela tem propriedades que são distintas, diferentes que o material em bulk. Agora, a nanociência, quando a gente fala da nanociência, é estudo da relação entre a estrutura do material, nanoestrutura do material e suas propriedades. A gente falou aqui, ó, nanomateriais têm sua estrutura nano, a gente chama de nanoestrutura, e tem as propriedades. O que a nanociência faz é estudar esses dois, a relação entre a estrutura e as propriedades dos nanomateriais. Então, isso a gente chama de nanociência. Já que nanotecnologia quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de técnicas e equipamentos que a gente usa para manipular ou caracterizar objetos com escala, ou nanoobjetos, entendeu? Então, quando a gente fala de nanomateriais, a gente precisa estudar os nanomateriais. A nanotecnologia nos fornece técnicas e equipamentos para fazer essa caracterização de nanoobjetos e para manipular, por exemplo, como a gente pode manipular nanomateriais? A nanotecnologia nos ajuda nesse sentido. Então, é a parte aplicada da nanociência. E depois a gente também ouve falar do nanopartículas, né? Então, nanopartícula é qualquer partícula que tem um tamanho entre 1 e 100 nanômetros. Pelo menos numa das dimensões delas. Pode ter uma largura em nanômetros, pode ter um comprimento em nanômetros, pode ter uma altura, entendeu? Numa das dimensões, ela tem que ter uma estrutura com escala entre 1 e 100 nanômetros. Primeira coisa, o tamanho da nanopartícula é entre 1 e 100 nanômetros. Mas é a outra parte, de novo, como a gente falou aqui do nanomateriais em gerais, né?
Nanomateriais não precisa ser partículas, podem ser materiais não particulados, que a gente não chama de partículas, outros tipos de materiais, mas é um nome geral, nanomateriais. Nanopartícula é uma partícula mesmo. Então, é um objeto que tem um tamanho entre 1 e 100 nanômetros, mas que tem propriedades distintas do que o material bulk. Quando a gente fala do material bulk, a gente fala do material que não tem nada na escala nanométrica, nenhuma dimensão dela é na escala nanométrica, elas geralmente têm uma estrutura macro, tamanho de partícula é macro, a área superficial do bulk, material bulk é muito pequeno, entendeu? Então, a gente tem duas definições para quando alguém te pergunta como que é uma nanopartícula, você fala primeiro do tamanho, que tem que ser entre 1 e 100 nanômetros, a segunda coisa é que ela tem que ter a propriedades desse pequena partícula tem que ser distintas, diferente que se do mesmo material em bulk. Por exemplo, quando você pega um pedaço do ouro, né, aqueles joias que pessoas usam, ela é ouro, então a composição, todos os átomos naquele bloco do ouro ou naquele brinco que pessoas colocam, né, as meninas colocam, é ouro, são átomos do ouro, é o mesmo elemento, o mesmo número atômico. Só que ela tem outras propriedades. Por exemplo, o ouro, ela tem aquele cor dourado, né? E ouro é muito não reativo. Vocês sabem por que ouro tem um preço grande no mercado? Alguém pergunta, responde? Porque ouro é precioso? Por quê? Não entendi. Não, não, não. Não é isso, não é isso. Outra resposta. Resposta científica. Ouro. Você pode colocar ouro em água? Você pode colocar ouro em terra, areia ou água e não acontece nada porque ela é inerte. Então ela não perde as suas propriedades, entendeu? Mas então é muito inerte. Só que quando você fala da nanopartícula do ouro, pessoas usam ela como catalisadores. Todo mundo sabe, né? Nanopartículas do ouro que são muito reativos. Geralmente a atividade catalítica, a gente vai ver bastante sobre nanopartículas do ouro, elas têm outras propriedades, que é diferente que o ouro, o bloco do ouro que a gente fala, né, bulk. Então, por exemplo, o ouro em bulk, um pedaço do ouro é dourado, mas quando a gente vai falar do nanopartícula do ouro, ela tem uma cor roxa e vermelha, o pink, entendeu? Dependendo do tamanho de partículas. Então, não é só o tamanho do partícula importante, mas também as suas propriedades. Ouro, nanoparticulado, tem outras propriedades ópticas, magnéticas, óptica nesse caso, né, e estrutural, do que uma partícula de um bloco do ouro. Como eu falei, um bloco do ouro é precioso porque não reage com nada, é muito passivo. Então, ela não reativo, por isso tem um preço. Você pode guardar para centenas de anos e não vai acontecer nada. Mas quando você faz nanopartícula do ouro, elas são muito reativas. Então você vê que nanopartículas têm propriedades diferentes que o seu bulk. Bulk é um material em grande escala. Agora, quando a gente fala desse regime nano, que é uma escala comparativa, né? Que começa com essa é a escala de nanômetros indo direto para a esquerda, o tamanho está sendo reduzido. Por exemplo, uma molécula da água, uma única molécula da água, sozinha, tem um tamanho de 0,1 nanômetro, mas uma bola do tênis tem um tamanho de 8 nanômetros. Então, você vê que tamanho daqui para cá, o tamanho dos objetos, desses objetos é diminuindo. Por exemplo, aqui as bactérias têm um tamanho entre 100 e 1000 nanômetros, ou seja, um micron é o tamanho da bactéria mais ou menos nessa região. Um vírus tem um tamanho de 10 a 2, ou seja, 100 nanômetros. Então, ele é nano, uma coisa nano. Agora, todo mundo está falando do vírus do corona.
E todo mundo sabe que eles falam assim, que o vírus pode ficar em ar para 3 horas, alguns estudos falam até 7 horas, porque o vírus pode ficar em ar por causa do tamanho dela, porque o tamanho dela é nano. Então, ela é tão pequeno, tão leve que as ondas conveccionais, o ar pode suportar ela. Então, o efeito da gravidade nessa estrutura pequena é pouco. Por isso, ela pode ficar em ar, suspensa em ar para bastante tempo. Aqui é uma molécula de glucose, aqui é uma molécula da água. Então, nessa faixa, onde está escrito aqui, ó, na verdade, do 1 a 100 nanômetros, isso a gente chama de nanopartículas, mas muitas vezes nanopartículas caem entre 10 e 100 nanômetros, porque de 1 a 10 a gente chama de nanodots, quantum dots, por exemplo. Mas a definição pode ser de 1 a 100 nanômetros ou de 10 a 100 nanômetros, nessa faixa. E são várias coisas, por exemplo, você tem nanopartículas e você pode ter o nanotubos, né? Aqui é um nanotubo do carbono, ou você pode ter um nanoshells, aqui tem uma casca, que a gente chama do shell em português, e aqui tem um coração, né? Casca coração, então você pode ter um nanopartícula core shell, com um core e um shell, shell é a camada nano, então pode ter um nanoshell, você pode ter partículas dendrimers, né? Em inglês, português, eu não sei, dendrimétrica, não sei. Aqui é um buckyball. Então, todos são objetos que têm um tamanho de 10 a 100 nanômetros e são chamados de nanopartículas. Então, qualquer objeto ultra fino entre essa faixa de 1 a 100 nanômetros é conhecido como uma nanopartícula. O nano significa 10 a menos 9. Então, é 1 dividido por 10 a 9 parte do metro, é chamado nanômetro. Tem, como a gente falou, tamanho reduzido, né? Um tamanho nano e propriedades únicas, propriedades distintas, diferente que o material em bulk. Então, vocês também devem ter ouvido da palavra colloids, né? Alguém sabe o que significa colloids? Certo, certo, mas tem outras propriedades. Não só o tamanho, né? Que mais? Colloids pode ser nano até micropartículas, entendeu? Nanopartícula ou micropartículas, mas elas são estáveis. Se você coloca ela em suspensão aquosa ou num outro solvente, elas ficam em suspenso. Então, ela forma uma suspensão estável, os colloids, né? Então, ela pode ser um cluster, ela pode ser nanopartículas, ou ela pode ser nanopartículas, por exemplo, essa, a, a, pode, as proteínas, átomos, moléculas, proteínas, polímeros podem formar um colloid, vírus, DNA também pode. Aqui essa é a escala do tamanho. Então, pode ser de 10 nanômetros até 3 mil nanômetros, né? Então, tipo 3 microns. Mas não é só o tamanho, também a massa molar pode variar. Por exemplo, quando é o polímero tem massa molar muito grandes. E quando pode ser DNA, você sabe que DNA é como a gente fala, fitas com uma massa molar grande, e também pode ser os sólidos microscópicos. E a área superficial também varia, né? Vamos dizer, do 2 nanômetros quadrados por grama até alguns 2.000 gramas. Então, essa é uma outra classificação geral do materiais colloids. Quando a gente fala do colloids, são essas três propriedades, né, que a gente consegue enxergar: a massa molar, o tamanho e a área superficial. Mas a característica delas é que elas ficam suspensas e a suspensão é estável em muitos casos. Agora, quando a gente fala do nanotecnologia, essa tudo coisa do nano, né?